Antes da gente partir para as considerações finais, para a gente concluir, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. E eu acho que eu vou chamar aqui rapidinho, eu acho que foi o nome mais falado aqui desse podcast, né? Jesus Nossa Senhora. Todo mundo tem que Diego, conhecer. apareça aqui, meu filho. O povo quer lhe conhecer. Diego, vulgo meu José. Fica ali do lado da sua esposa rapidinho ali. Pega... Bom. Olha aí. Olha o homem José. aí. Olha o homem aí. Já conheci esse meu irmão já há algum tempo, um homem de Deus, servo de Deus pela música aí, mas como é que foi enfrentar essa batalha aí, meu irmão? Rapidinho aí. Com agora muita serenidade. Duda, pega esse tamboretinho aí, só pra ele ficar no enquadramento. Traga essa cadeira pra ele aí, senta ele aqui. Vocês viram, né? Que a mulher é um pouco difícil, né? Foi difícil. Mas assim, acho que foi com muita serenidade, né? Eu tenho uma história também na igreja, né? De muita estrada. Mas de primeiro e de imediato eu já sabia já que eu queria casar com essa menina, né? Eita. E já assim, eu entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E uma coisa que eu entendi mais rápido. Antes de converter o coração de Thalita, eu entendi que eu precisava primeiro converter meu coração. Era eu primeiro que tinha que conhecer a minha igreja, que tinha que amar mais, que tinha que ser praticante dos sacramentos. E aí, enfim, eu falei, percebi, né? A partir de mim é que esse testemunho vai falar no coração dela e o Senhor vai fazer todas as coisas que for da sua vontade. Então, Tem uma frase que ele falava que era assim, eu preciso ser o melhor católico que eu possa ser. E ele foi. É né? o que eu digo, nada converte mais do que o exemplo. Você Sim. pode ler, você pode estudar, mas se você tiver um exemplo vivo daquilo, Sim, que você sim. possa ver o dia a dia daquela pessoa, isso de fato converte. Sem dúvida. E isso gera a vontade de você conhecer a fé. Então você, graças a Deus, teve ele para dar esse exemplo para você. Bendito seja Deus por né? isso. E antes da gente encerrar, né? Agora são casados, né? Com o Joaquim aí Sim. aguardando, chegando a hora. Quer deixar uma palavra aí para quem tá agora nessa vida de iniciando o casamento, buscando conhecer um pouco mais a fé católica. O processo de namoro, discernimento, como foi a experiência de vocês? Rapidinho antes da gente encerrar. Não, eu acho que o amor, ele já move muita coisa, né? Move montanhas, como a gente conhece. Então, eu acho que quando a gente ama alguém, a gente precisa entender muito sobre o universo dessa pessoa, né? Saber onde é que a gente está entrando e saber quem é essa pessoa, né? Quando eu me relaciono com o Diego, ele começa a mostrar para mim um cristão que eu gostaria de ser. E ele era um cristão católico, né? Então, naquele momento que eu olho para Diego, eu começo a enxergar em Diego algo que às vezes eu não enxergava em outras pessoas. Porque a gente sabe que hoje, em qualquer igreja, tem aquelas pessoas que só vão para a igreja, né? Sentar, esquentar o banco, mas que não vivem de fato a fé, né? Quando eu comecei, minha gente, a ser católica mesmo, eu disse, meu Deus, é muito difícil ser católico. Eu disse, Jesus, não é fácil não. Eu achava que era a coisa mais fácil do mundo ser católico. Eu disse, meu Deus, é muito difícil ser um católico. Não é fácil, né? Porque quando a gente segue o que a nossa igreja ensina de fato, a gente é desafiado todos os dias, né? Quando a gente olha para a vida dos santos, quando a gente olha para os sacramentos, se manter, né, diante do que a nossa igreja deseja, do que a nossa igreja ensina, é muito difícil. Então, quando a gente tá no relacionamento, a gente precisa conhecer, né? Pra amar, como a gente já conversou aqui. Então, quem tem esses problemas de crise no relacionamento em relação à fé, precisa conhecer, conversar, dialogar, porque um casamento, ele é indissolúvel, né? Ele é algo para durar para a eternidade. E o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. E não dá pra gente casar errado. Entende? Então eu sempre digo assim, ó, converse, porque é no namoro mesmo que você tem que consertar todas as coisas. É no namoro que você tem que conversar, que você tem que dialogar, que tem que botar os pontos nos is. Quando eu disse pra ele pra não ter texto e imagem na minha casa, eu tava botando minhas condições, né? Mas já que, graças a Deus, eu fui a primeira pessoa a comprar a imagem da minha casa. Tenho vários textos agora. comprou o oratório inteiro. Né? E é isso, assim, conversem, né? Peçam a Deus, mais uma vez, discernimento para que Deus ele mostre a direção. Porque às vezes você está num relacionamento, eu sempre escutava muito isso, namoro não é evangelismo. Eu escutava muito isso, né? Mas todas as nossas relações são evangelismo. A gente pode falar do amor de Deus, da nossa fé em todas as nossas relações. Seja no relacionamento, no trabalho, a gente tá aqui para lutar pela vida dessas almas, dessas pessoas, né? Então, seja de um namoro, seja de alguém que você quer casar e que você tem que lutar mesmo pela vida dessa pessoa. Então, quando a gente ama alguém, a gente precisa primeiro entender que Deus ele tá acima de todas as coisas em nossa vida. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar, ele cuida de todo o resto. Né? Agora a gente precisa fazer nossa parte também. Não é dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê saúde.
mas eu não caminho, eu não corro, eu não como bem. Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, mas eu não faço nada em relação a isso. Então, a gente precisa entender que no relacionamento e nas questões de crise de fé, a gente precisa fazer o mesmo. A gente pede para o Senhor, mas a gente toma ações de ler, de procurar ter experiências, para que o Senhor ele nos dê o direcionamento. Maravilha. Tudo isso que ela falou. E é isso. Você praticou, meu irmão. Ela contou pra assim, gente aqui. Mas ele é assim desde sempre. É um São José, um homem de poucas palavras mesmo. Ele é. É isso aí.